Boa noite, obrigada pela presença de todos. Hoje é o nosso 8º dia, temos mais 2 encontros. Terça-feira que vem, depois eu falo do de hoje. Terça-feira que vem a gente vai falar sobre tributos e incentivos para a gente fomentar a construção mais sustentável, a edificação mais sustentável no município, que é terça-feira. E aí, no sábado, no período da manhã, vai ter um encontro aqui na casa, que aí quem não conhece a casa vai ter oportunidade de dar uma volta e conhecer as tecnologias, etc. A gente já fez isso no primeiro dia, mas a gente vai fazer no último. E vai ter um jogo, nós vamos jogar um jogo de sustentabilidade que faz a gente abrir um pouco a cabeça e entender como é a sustentabilidade no dia a dia, ganha, 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 e como ter esse pensamento, a chavinha virada para pensar no coletivo e no todo. Que é o jogo da Fundação Espaço Eco. Chama como? Cidades Sustentáveis. Que tem bem a ver com o que a gente está tratando aqui, nosso ciclo, que é falar da edificação mais sustentável, quais são os desafios e como que é isso no contexto da cidade também, né? Que também não adianta ter um edifício isolado se a gente não pensa no contexto urbano, planejamento urbano. E hoje a gente vai falar sobre paisagismo e tecnologias verdes, com foco em sustentabilidade. E está aqui a Camila Vicari, que vai mediar, é arquiteta paisagista. Está aqui a Gica Messiara, da Quadro Vivo, é uma empresa focada para paisagismo e sustentabilidade, ela vai contar mais dela. Está aqui João Feijó, da AT Verde, representando uma associação dessa área. E agradeço a presença de vocês. Vou passar a palavra para a Camila fazer a mediação e uma introdução para a gente. Obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada a todos também pela presença. E o que eu tenho para falar antes, eu acho que é bem rapidinho. Na verdade, eu acho que no paisagismo, a gente, com esse aquecimento do mercado imobiliário e com toda essa preocupação crescente de preservação ambiental e de tudo, a gente fala muito em espécies nativas, né? Quando a gente está trabalhando, como eu, que atuo em projetos. Espécies nativas porque, teoricamente, a espécie é mais adaptada ao clima, ao tempo, à umidade do ar, ao solo, a tudo, e requeriria de menos energias, menos água, menos adubo, menos herbicida, menos mão de obra, menos reposição de plantas. Só que eu acho que a tecnologia vem mostrando para a gente que tem mais coisas que a gente pode fazer, tem mais coisas que a gente pode fazer na escala de um edifício, na escala de uma residência. E eu acho que os palestrantes de hoje foram ótimos e bem escolhidos para mostrar justamente que, de repente, um paisagismo numa parede, ele pode dar uma melhoria de temperatura num ambiente. Num teto verde, você consegue captar água de chuva e reutilizar água de chuva, melhora conforto ambiental, melhora conforto térmico, acústico dentro de uma edificação. E, por último, os pisos drenantes também, que me vem à cabeça rápido, que eu acho que a gente ajudaria a prevenir enchentes na cidade. A cidade é tão impermeabilizada e, enfim, se a gente conseguisse captar mais essa água e usar isso de outra forma. Então, eu acho que o link para falar, né, quando fala de paisagismo, e no fim nós estamos aqui, nós não vamos falar exatamente do projeto de paisagismo, nós vamos falar dessas tecnologias que permitem esse paisagismo usar esses recursos visando sustentabilidade. Então, primeiro eu vou chamar a Gica, depois vem a João. Obrigada. Como é que... Boa noite. Tá bom. Obrigada. Eu tenho 20 minutos, é isso? Vou tentar ser bem rapidinho. Então, vamos lá. Vim falar sobre jardins verticais, telhados verdes, que são tecnologias que transformam cidades em oásis, literalmente. E a gente vai ver algumas fotos aí que demonstram isso. Bom, meu nome é Gica Messiara, eu sou pioneira no Brasil e uma das pioneiras no mundo em tecnologias verdes.
Tenho uma história de ser ex-executiva, de mercado financeiro, abandonei tudo porque eu queria que o mundo fosse verde e decidi... melhorou. E decidi dedicar a minha vida para essa causa, né? Então, eu falo, a gente brinca lá na Quadro Vivo, tá ótimo, que a gente não é uma empresa, a gente é uma causa. Tá bom. Que a gente é uma causa, né? Que a gente se dedica a transformar cidades em oásis realmente. E isso é muito legal. Eu não estou conseguindo mudar aqui, porque a gente se imbui, isso gera uma força entre as pessoas que estão ali, né? De falar, não, a gente não é funcionário, a gente faz parte de uma causa, de uma ideia, a gente defende isso. E isso gera uma união e uma força muito grande entre nós, né? Então, essa é uma imagem da nossa sede, com os jardins verticais. A gente tem lá 700 metros de jardins verticais e telhados verdes, né? Então, além do fator estético, que para a gente é muito importante, porque o primeiro desafio que a gente teve na Quadro foi fazer as pessoas olharem para as plantas. O mercado de paisagismo era inexpressivo no Brasil, não tinha números. Eu venho do mercado financeiro, então eu olhei para isso antes de vir. Era um mercado que não tinha números, era um mercado totalmente inexpressivo, muito desorganizado. E aí vem uma pessoa do mercado financeiro com uma visão bem maluca da história e começa a fazer algumas coisas, patentear a tecnologia, e a coisa começa a aparecer, mas o primeiro desafio era fazer o brasileiro gostar e querer as plantas. Então, a gente tirou partido da arte, né? Então, eu tive a ideia estratégica de levar as plantas ao status de arte. Deu super certo, as pessoas começaram a olhar para as plantas. Na última pesquisa da revista Casa Cláudia, se não me engano, de 60 anos da revista, eles fizeram uma pesquisa para o brasileiro, o que você quer para morar, e o primeiro lugar foi jardim. Então, o mercado vem crescendo 15% ao ano, é um mercado que está se tornando expressivo, e eu acho que isso é muito bom. Bom, além da parte estética, um jardim urbano, seja ele vertical ou telhados verdes, ou qualquer pedaço de terra que você possa plantar, eles trazem inúmeros benefícios para uma cidade. Então, a redução da poluição do ar, que é notório, e hoje a gente acabou de lançar uma tecnologia que potencializa essa capacidade de depuração do ar, baseada em estudos da NASA. A gente vai falar rapidinho daqui a pouco. Redução da poluição visual, né? Então, a gente, em vez de ter um muro pichado, você tem plantas que ninguém picha e ninguém ataca. A gente tem experiências de várias fachadas que a gente fez e ninguém ataca as plantas, é incrível. A redução da poluição sonora, porque as plantas funcionam como um revestimento acústico, né? Redução do consumo de energia, como a Camila explicou agora há pouco. Desempenha a função de isolante térmico, então as cidades serão mais frescas, né? A gente vai ter menos problema de tanto calor, ar-condicionado, e também isso está ligado à energia. Enriquece a biodiversidade urbana, a gente gera abrigo para os pássaros, para as joaninhas, para as borboletas, abrigo, comida, para as minhoquinhas. Fiquei tão feliz que outro dia eu fui lá no meu telhado ver, tinha um monte de minhoquinha. Eu achei aquilo muito legal. E tatuzinho, que eu não via há muitos anos. Então, isso tudo é muito importante, né? Porque faz parte da teia da vida. E a cidade estava muito isolada. Estimula a saúde das pessoas, então também tem pesquisas que comprovam isso. Deixa o ambiente mais verde, consequentemente agradável, que gera menos violência. Então, existem pesquisas da ONU que colocam que cidades verdes têm menores índices, tem uma correlação entre o índice de violência. Cidades mais arborizadas e com mais área verde são menos violentas. Então, que eu acho que isso, para a nossa cidade, então, seria uma dádiva. Os efeitos positivos sobre as pessoas, a melhora do ânimo, estimula o bem-estar, estimula estar outdoor, estar na rua, a passear, né? Reduz o estresse, consequentemente. As plantas reduzem o absenteísmo laboral, ou seja, nas empresas existe o aumento de produtividade comprovado pela Universidade de Vancouver e depois por outras universidades, aumento de até 12% da população. Da produção dos trabalhadores quando os ambientes possuem verde, né, possuem plantas. Reduz significativamente os gastos públicos com saúde. Então, o SUS, hoje, um dos maiores gastos do SUS é com a saúde em questão, a parte respiratória, principalmente quando o ar está muito seco. Então, a parte respiratória que consome boa parte da renda da verba destinada ao SUS. Então, isso a gente pode reduzir drasticamente adotando mais verde, preenchendo as cidades de verde, né? Gera abrigo e alimento para a fauna, como eu já disse, melhora a umidade relativa do ar, o que também melhora a saúde, ou seja, contribui para que a cidade seja mais bonita e atraente. Então, a gente vai ter menos êxodo urbano, né? As pessoas vão ter mais vontade de ficar aqui, porque não é legal que elas vão para que elas tenham, todo mundo saia da cidade e vai morar no campo, porque daí o campo não vai virar campo, vai virar cidade, e isso vai ser ruim.
e gera impactos positivos na economia. Então, hoje, até é bonitinho, os produtores de samambaia, outro dia me fizeram uma homenagem, falaram, usa a samambaia, porque depois que você botou a samambaia de moda de novo, a gente começou a ganhar dinheiro, porque a samambaia estava esquecida, e eu comecei a usar como homenagem, porque é uma das primeiras plantas, né? Depois que as plantas saíram da água, primeiro tiveram os musgos, as samambaias e as cavalinhas, então é um DNA muito antigo, né? Então é muito importante a samambaia, né? Então, isso acabou gera movimento na economia, gera impacto positivo numa parte da economia que tinha muita pobreza. Os produtores de plantas tinham uma situação muito... A gente visitava o CEAS, a gente via, né? E hoje a gente já vê uma prosperidade maior também fluindo para essas pessoas. Então, tudo isso é muito positivo. Fora que não está aí, que também ajuda a captar a água das chuvas e ajuda a não ter tantas enchentes na cidade, né? Mesmo os jardins verticais, mesmo os telhados verdes, né? Então, isso é muito importante. Então, isso aqui é um pedacinho do que a gente acredita que é possível fazer na cidade inteira, porque tecnologia já tem, o custo já está caindo, a gente precisa só alcançar mais escala para que o custo caia ainda mais e isso fique cada vez mais acessível. Eu consegui realizar esse ano um sonho de muitos anos, porque todo mundo falava, a Gica é elitista, só trabalha para milionário. Mal sabem as pessoas que eu nasci na periferia e que eu tenho um compromisso muito grande com as pessoas mais simples e mais pobres. Mas, infelizmente, quando você desenvolve uma tecnologia, você começa vendendo para poucos, né? Até porque existe uma parte de desenvolvimento e tal. Mas eu estou muito feliz porque a gente conseguiu, esse ano, lançar uma linha de Faça Você Mesmo. A gente desenvolveu muito bem a tecnologia, que é uma tecnologia hoje que é reconhecida internacionalmente, é a única empresa do país que tem patentes concedidas na Europa, no Japão, Estados Unidos, e a gente já está exportando para vários países, principalmente na Europa, que estão levando a tecnologia do Brasil para lá. Então, isso é muito orgulho para a gente que é brasileiro, porque é a nossa marca que está lá fora, e para nós mulheres, porque foi uma tecnologia feminina. Então, desculpe homens, mas eu fico orgulhosa disso. Apesar de que muitos homens me ajudaram nesse processo. Mas, então, a gente conseguiu chegar a um ponto de falar, pessoas, olha, está aqui, façam agora. E a gente fez isso voltado para os paisagistas, para os profissionais. Mas eu vou ter que confessar que tem até algumas pessoas comprando e conseguindo fazer. E a gente fica muito feliz, porque o que a gente quer mesmo é que isso aconteça, né? Então, assim, tem uma síndrome reconhecida como doença na Europa, Estados Unidos, que é a síndrome dos edifícios doentes, e que eu falo que existe a síndrome das cidades doentes, né? Porque a gente vive numa sujeira, né? Numa feiura, ou seja, a cidade ela espeta. Eu estava agora, fiquei 30 dias, fiquei 21 dias fazendo um retiro, estava no meio do mato, assim, e já cheguei em São Paulo, senti dor de cabeça. Então, assim, a cidade espeta, a gente é herói de ficar aqui, né? Só que a gente tem que ficar aqui e lutar para que ela seja melhor, né? E o pior das notícias é que, assim, se o ar externo, né, é ruim, o ar interno ele chega a ser 10 vezes mais poluído do que o ar externo. Então, a qualidade de vida em ambientes internos, as plantas em ambientes internos, é muito importante também, né? E os fatores da má qualidade do ar são os COVs, que são compostos orgânicos voláteis, são os gases tóxicos eliminados no processo de cura de quase todos os materiais que estão ao nosso redor. Tapete, carpete, corante de roupa, verniz, esmalte, maquiagem, praticamente tudo que tem cheirinho que é industrializado tem COV. São mais de 900 gases catalogados, muitos deles cancerígenos. É o principal inimigo. As ondas eletromagnéticas que estão associadas ao câncer, as plantas também ajudam a neutralizar as ondas eletromagnéticas, tá? Estão associadas principalmente ao câncer dessa glândula aqui, que é sempre tiroide. A baixa umidade do ar e aí poeira, bioefluentes, que são os próprios gases que nós humanos eliminamos, né, no nosso processo vital, são alguns dos inimigos, né? E falando um pouquinho da qualidade do ar interno, que a gente passa 90% do nosso tempo em áreas internas, então o todo da cidade é importante, mas acho que a gente tem que pensar na nossa realidade, né? A poluição do ar é considerada pela Agência Americana de Proteção ao Meio Ambiente como uma das maiores ameaças à saúde pública e não para de crescer. Então a gente precisa de muita planta para tentar compensar. A ONU diz que para uma cidade ser considerada salubre são necessários 12 metros quadrados de área verde por habitante. Ou seja, acho que nem subindo por todas as paredes e fazendo todos os tetos,
Melhora, mas acho que a gente não bate a meta. E o ar em ambientes internos pode chegar a ser 10 vezes mais poluído que o ar livre, e a gente passa 90% do nosso tempo em ambientes internos. E a poluição do ar interno foi considerada como uma das 5 maiores ameaças à saúde pública. Tá? A solução de tudo isso é plantas. É a GICA que está dizendo? Não, é a NASA que está dizendo. Como é que ela está dizendo isso? Bom, foi descoberto um braço da ciência aí que chama-se fitorremediação, abaixo da botânica, né? Que diz o seguinte, que as plantas elas podem curar, literalmente curar o solo, a água e o ar. Essa foto dos girassóis eu escolhi por causa de Chernobyl. Eles limparam o solo de Chernobyl depois que teve o acidente nuclear com girassóis. Então a gente passa por uma planta e não dá nada e elas são bem espertas, elas fazem muitas coisas. Eu me especializei na fitorremediação do ar, então eu tive o privilégio de ter contato com uma cientista da NASA, numa ocasião na Alemanha, ganhei um prêmio, fui para lá, conheci uma maluca que veio me falar disso, daí eu comecei a acessar os estudos, tenho uma amiga que o pai trabalhou na NASA, consegui acessar o cara que desenvolveu o estudo, que descobriu como as plantas fazem esse processo, que eu acho que não vai dar tempo, mas se der, eu poderia explicar. E a conclusão disso tudo é que é o seguinte, é que a gente deve ter plantas em todos os ambientes, inclusive nos quartos. Essa história de falar que não se deve ter planta em quarto é mito, porque no quarto a gente tem muito compensado, muito móvel, e tem muitos coves. É lógico que existem plantas mais apropriadas para fazer a fitorremediação do ar, digamos assim, que é uma reação simbiótica entre as raízes das plantas e bactérias que existem no substrato. Né? Então, é no substrato que a situação acontece. E são as rizobactérias promotoras do crescimento das plantas. Então, você vê que, na verdade, o nosso ar limpo vem de bactérias que, em simbiose com a raiz das plantas, quebram essas partículas dos coves, que são gases que têm ao menos uma molécula de carbono. Aí isso vira fonte de recurso, de alimento para ela, e para a bactéria, e para a planta. A planta fica com a parte orgânica, e a bactéria degrada o restante e absorve o restante. Então, olha que maravilha, olha como é que a coisa funciona, né? Como é que Deus é maravilhoso. E a gente pode, hoje, corrigir ambientes insalubres para desfrutar de todos os benefícios que as plantas nos ofertam. O que é ambiente insalubre? Falta de iluminação, falta de ventilação. Então, a gente tem um case que a gente instalou, um jardim maravilhoso numa boate que tinha um ambiente de caverna. Então, se não tem luz, se não tem ar, dá para pôr planta e a gente corrige, cria um ambiente artificialmente para ter planta, para a gente gozar dos benefícios, né? O ideal, lógico, é projetar espaços que privilegiem as plantas. Quando a gente vai fazer um projeto, um arquiteto, que ele possa já destinar os espaços, principalmente nas áreas internas, que é mais difícil, né? Então, privilegiar a luz natural, privilegiar a circulação de ar. Então, isso é muito importante, né? E o investimento, a gente percebe que o investimento é realizado para promover o verde nas nossas vidas, ele é muito pequeno se a gente considerar os benefícios que as plantas nos trazem. Seja na área externa, seja na área interna, e sem falar que é muito um ato de generosidade. Um jardim, ele não só floresce o seu quintal, o seu espaço, ele floresce a sua alma, né? E o ar que ele limpa, assim como uma fábrica que polui, joga o ar no ar, joga a poluição no ar e todo mundo do planeta pode respirar aquilo, porque aquilo vai para as correntes e tal, o ar que um jardim limpa também é compartilhado. Então, eu garanto que a gente vai ganhar um monte de pontinho no céu quando a gente faz um jardim. Fora que a gente fica muito melhor como ser humano, porque é uma lição de humildade, de beleza e de entender Deus ali, que é soberbo, né? É maravilhoso, é algo que realmente encanta, né? Aqui eu botei essa foto porque ela é bem emblemática do nosso trabalho, que é o restaurante K.A., que assim, é um case, ganhou todos os concursos de arquitetura aí pelo mundo. É uma obra do Arthur Casas, que muito humildemente fala que tem que dividir esses prêmios comigo, porque ele fala, Gica, acho que o jardim foi o ponto alto. E no K.A., para vocês terem uma ideia da questão da sonorização, eles tinham um orçamento de quase R$1 milhão para fazer a acústica do restaurante, porque é um restaurante gigantesco e é um caixote com paredes por todos os lados. Eles não gastaram nada. Se vocês forem ao K.A. e colocarem a mão embaixo da mesa, nem aquelas espuminhas que eles costumam usar em restaurantes para abafar o som existe. E quem for lá vai comprovar. E a acústica do restaurante é perfeita. E tudo isso graças às plantas. Além disso, eles tinham uma previsão de gastar tantos BTUs lá de ar-condicionado que não chega nem perto da metade. Tá? E isso tudo com comprovação do engenheiro da obra, que me escreveu uma carta e tudo falando. Então, assim, realmente,
é muito fantástico. Tem gente que chega no caso, às vezes a hostess me liga, as pessoas começam a chorar, porque é impactante. Não sei se alguém aqui já foi. É um lugar impactante, porque é uma portinha de nada, de repente você abre aquela coisa, imensidão. Então, eu acho que dá uma esperança para a gente, né? Essa também é uma foto lá da nossa sede, na Quadro Vivo, que eu já falei para vocês que a gente tem muitas plantas e é um lugar extremamente agradável. E a gente brinca que lá é a nossa teia, porque os clientes chegam ali, eles ficam encantados e acabam querendo aquilo na vida deles. Essa é uma foto de um heliponto. Que já está lá há muitos anos, é uma obra da Thier também, que acho que foi o projeto que projetou aqui. E um heliponto, gente, planta em heliponto. Então, vento, né? Imagina, todas as condições adversas, então, tem tecnologia, mas tem que ter sabedoria, tem que entender de planta, porque não é qualquer planta que você põe em qualquer lugar e vai funcionar, né? Tem que ter amor. E, assim, essa é uma imagem que uma amiga minha, que é artista plástica, fez e me deu e falou assim, Gica, eu acho que você vê o mundo desse jeito. Na verdade, eu vejo um pouco mais futurista, né? Aí está um pouco mais assim, eu achei muito doce a alma dela me presentear assim, porque eu quero um mundo jardim, né? E quando eu era criança, eu sonhava que eu tinha uma varinha de condão e que eu fazia assim, e eu deixava tudo bonito, e tudo cheio de flores, e tudo cheio de verde. E hoje, essa varinha de condão são todas as pessoas que batalharam junto comigo para a gente construir todas essas tecnologias, de telhados verdes, de jardins verticais, e cada vez mais, e agora a gente está lançando um site que a gente percebia o seguinte, que muitos paisagistas, por mais que entendessem de planta, tinham um pouco de insegurança de receitar plantas para jardim vertical, por ser uma tecnologia diferente e tal. E a gente resolveu isso com uma situação inédita no mundo, que é um site que chama Planta Certa. Você entra e você compra uma consultoria. A ideia é que ela um dia seja gratuita, mas por enquanto ainda tem que se pagar. E você vai receber as indicações de quais plantas vão funcionar e como você cuida dessas plantas naquele lugar. Porque isso é um fator sine qua non. Não adianta dar a melhor tecnologia para o cara se ele plantar alface no lugar de tomate, sei lá, uma coisa assim, entendeu? Se ele plantar samambaia no lugar que só iria cactos. E isso é um erro que é fatal, acontece direto. A gente vê um monte de jardim morto por aí por erro de diagnóstico de microclima, né? Então a gente resolveu isso, queimei minha cabeça aí nos últimos anos para desenvolver essa tecnologia e a gente já usa ela na Quadro Vivo, porque eu não tinha condições de ir em todos os clientes, né? E isso deu muito certo. E a gente, então, o que a gente faz lá, a gente se considera um hub de tecnologia verde. O que a gente faz é ficar queimando a cabeça para gerar facilidades para vocês interagirem com as plantas, para que as pessoas possam ter esse contato com assertividade, que é o que a gente chama de jardinante. Às vezes nem é a pessoa que tem tanto conhecimento técnico, mas se ele tiver boa vontade, a gente fomenta ele de tudo que ele precisa para isso acontecer, né? Então, eu acho que assim, eu tentei resumir bem, não sei se sobrou, se faltou, o que deu aí? Tá ótimo? Então tá. E aqui, assim, só para fechar, assim, eu tinha colocado esse slide de como que as plantas fazem a fitorremediação, né? Mas eu acho que eu expliquei mais ou menos que é através das raízes e tal, então é mais para demonstrar. E é isso. Então, não sei como é que vai ser, se vai ser aberta a pergunta depois. Então tá bom. É isso. Obrigada. Agora, então, o João, por favor. Bom, boa noite a todos, então. Estou agradecido então, pela oportunidade de expor essa tecnologia. Bom, aqui estão falando do slide da Ecotelhado, mas na verdade eu venho pela... Isso. Eu venho pela Associação Tecnologia Verde Brasil. É uma associação com o objetivo de fazer divulgação dessas tecnologias e criar também oportunidade de legislação em câmaras de vereadores por todos os municípios brasileiros. Né? Ela é uma associação filiada à World Green Infrastructure Network, que é uma associação mundial com as mesmas nacionalidades, e que tem, agora recentemente, nós estamos uma LAGIN, que é também a mesma, para países da Latinoamérica, que estão desenvolvendo isso, então, em paralelo. Bom,
Aqui tem uma ideia também, nós basicamente trabalhamos com todas essas tecnologias, então as paredes verdes, com os telhados verdes, trabalhamos com a tecnologia de brise vegetal, que é a mesma coisa que uma parede verde, só que adaptada para um edifício inteiro. Tá? E, bom, gostaria de iniciar mostrando o que nós temos hoje com o nosso sistema tradicional. Então, basicamente, tem aqui, pode ficar um pouco chocante o slide, né? Mas é a nossa realidade. São telhados que são impermeabilizados, pavimentos impermeabilizados, nós temos muito pouca vegetação em todos os lugares, e isso é o que ocasiona também muito grande parte, acredito, das doenças que nós temos relacionadas, que a Gica muito bem colocou. Mas o que eu queria observar aqui mais pontualmente é a questão da água. Tu tens a chuva, que é uma dádiva, cai, né? E nós o que fazemos? Rapidamente escoamos isso aí para o pluvial e chega, quando ele chega no rio, ele já chega totalmente poluído, uma água que chega cheia de carga. Antigamente, né, quando era tudo vegetado, era uma mata isso aqui, então essa água chegava ao subsolo através, depois de haver uma infiltração, então chegava aquela água cristalina, pura, e hoje não tem tempo. Como existe o escoamento superficial, tudo vai na forma de lixo. O pessoal até se dá uma chuvarada, o pessoal como limpou a cidade, que ficou limpo. E foi tudo no rio, e isso aí facilmente a gente constatar essa questão. Então esse é o sistema tradicional que nós temos e que ocasiona esses problemas de fim de tudo. Bom, nos últimos 10 anos, então, nós temos nos dedicado, como empresa e também na parte da associação, a preconizar o uso de telhados verdes, de paredes verdes, de infraestrutura verde, jardins, defender parques e coisas desse tipo. Né? Mas isso, nesse ponto eu quero colocar, que ele não resolve essa questão da linearidade da água. Qual é a linearidade? Nós temos a água que é captada no município, em outros municípios, vem para São Paulo, né, no caso, para dar o exemplo da cidade, porque na verdade a realidade não é diferente em todos os lugares do mundo, mas a água vem de longe, a um custo muito alto, um custo energético, porque ela tem um custo inclusive de manutenção, de tubulação, então de longe chega a água, nós utilizamos ela aqui, depositamos as nossas contribuições e ela sai e é também para longe levada, a custa também de bastante tubulação, e chega lá no final de uma ETE, onde, via de regra, né, salvo assim poucas exceções, ela vai também para o rio, esse produto, também contaminando, porque ela não consegue, o problema é tão grande lá no final de tudo, que tu não tem como resolver. Eu quero colocar aqui é que nós temos um grande problema. A Gica colocou muito bem todos os benefícios, não vou me deter, porque em seguida eu ia colocar, mas eu já vou cortar um pouquinho disso, porque ela colocou muito bem todos os benefícios que tem telhados verdes, paredes verdes e a vegetação na cidade. Só que nós não estamos preparados, porque esses telhados, a vegetação aqui em São Paulo, aqui era vegetação de Mata Atlântica, né? E ela tínhamos com raízes profundas e que consegue captar água. Só que em cima de telhados, em paredes, na nossa superfície agora que está completamente impermeabilizada, em uma laje, tu não tens a possibilidade de armazenar água. Tá? Então tu continua sendo dependente da água potável para irrigação. E esse é o ponto, né, que eu digo assim, que se nós tivermos a conclusão que eu chego, depois de ter trabalhado 10 anos, o principal problema, quando dá problema em parede verde ou telhado verde, muitas vezes ele está associado à falta de água. Faltou água, passou uma semana, 2 e morreu, ficou feio, tem que ser recuperado. E se nós tivermos que fazer isso com água potável da cidade, vamos levar a ideia que nós queremos duplicar a quantidade, vamos supor que nós vamos propor isso aí como uma solução, né, como realmente nós queremos. Né, é inviável, completamente inviável, porque isso vai ter um ônus muito grande pela carga de água que nós temos na cidade. Tá? Bom, para isso,
Então, a solução seria, e que nós preconizamos tanto na associação, aqui está com o Ecotelhado, que foi desenvolvedor desse sistema integrado, Ecotelhado, Ecoesgoto, né, que é uma tecnologia nova no mundo inteiro. Nenhuma parte do mundo se vamos dizer, adotou, né, vamos dizer, um sistema específico desses aí, que seria de reutilizar completamente. Olha, eu não estou falando só na água de chuva, que é contemplado. Então, nós adotamos esse telhado com lajes cisternas, que tem um depósito de água de cerca de 18 centímetros, são 180 litros por metro quadrado, que vão fazer um amortecimento de água de chuva. Algumas coisas aqui são, inclusive, previstas em legislação, que é o caso das piscininhas. Isso aqui vai fazer também o papel da piscininha. Ele faz a amortização de água de chuva, evitando que tu tenha a necessidade de colocar isso lá embaixo. Nós temos, então, aqui toda a água negra, águas cinzas, água de cozinha, inclusive caixa de gordura, etc., e que vão para o verme filtro, que é um filtro de minhocas. Né? Por que as minhocas? A minhoca, ela digere rapidamente toda a parte sólida. O que iria, se isso aqui fosse uma fossa séptica, isso iria para uma espécie de um sopão, e onde ele é digerido de forma anaeróbica, porque ele fica saturado, a água, então não existe ar, é anaeróbico. O anaeróbico, predominantemente, ele gera o gás metano, porque as bactérias anaeróbicas geram gás metano. Esse aqui não. Ele tem um depósito de água aqui embaixo, isso aqui é uma peneira, né, que passa, isso aqui onde é a casa, onde as minhocas ficam ali, né, material plástico. Isso não foi desenvolvido por nós, a ideia básica veio de um médico chileno, que é José Torra, que já faleceu, e o sistema, então, passou desde há 15, 20 anos atrás a ser espalhado pelo mundo inteiro. Então, nós, na verdade, desenvolvemos um sistema que substitui serragem, que era a base que ele tinha, por um material plástico muito mais poroso, né, com muito mais quantidade de ar. É o que as minhocas... Então, nós aqui vamos dar o melhor ambiente possível para a minhoca, aeróbico, com bastante oxigenação, com excesso, bastante comida, e onde elas podem se desenvolver. E a rapidez, isso aqui tem uma eficiência, que depois nós vamos ver, de até 90% retirada de DBO. Depois o material chega também por um sistema similar do que esse, só que agora ele é todo revestido com plantas, né? Mais ou menos imitando o que seria, o que nós chamamos da torre verde, a continuação da limpeza do processo. Como nós temos aqui um bombeamento, existe uma boia que regula aqui o sistema pode ser adaptado tanto para edifício, aqui está uma casa, né? Mas pode ser um edifício, pode ser uma indústria, pode ser de qualquer tamanho. Bom, a água chega, então, aqui nessa parte de cima e vem para onde? Para a laje cisterna, onde vai se somar junto com a água de chuva, e nós temos aqui o mais beneficiamento através do que nós chamamos de wetland. Então, o nosso sistema ele difere de todos os outros sistemas. Ele não usa substrato, nós não usamos terra, porque nós temos uma estrutura de concreto lá em cima que sai cara. Se nós tivermos que usar alguma coisa, ou recolher alguma coisa, o mais importante é a água. Então, ele é basicamente um sistema de hidroponia. Tá? Bom, então, em linhas gerais, ele substitui o uso da fossa séptica, enfim, substitui também a rede pluvial. Nós não podemos nos desligar o nosso prédio da rede pluvial da rua, né? O cloacal a mesma coisa, adeus, muito obrigado, não quero, entende? Tu te beneficia da economia de água e também da taxa de esgoto diretamente com isso, economiza no consumo de água potável e energia elétrica de climatização e diminui o volume de resíduos encaminhados a aterros sanitários. Como? Todo lixo orgânico, tu deixa de levar o saquinho lá na rua do caminhão carregar. Tá? Isso aí é digerido pelas minhocas e transformado em quê? Adubo. Nós precisamos água e fertilizantes. Nós não precisamos de um substrato a rigor para a planta. O substrato é o conceito onde a planta vai se agarrar, obter oxigênio, nutrientes e água. Bom, vantagens que o sistema traz, de uma forma geral. Primeiro, fator econômico. Primeira coisa que o pessoal gosta de perguntar, quanto é que custa isso? Eu vou dizer quanto é que custa. Ele custa, uma experiência aqui, ó,
para todos o tipo de arquitetura vegetada, assim, que vai ocorrer a mesma coisa. Se a tua referência é 100 e tu gastasse 15 no investimento, nada para fazer isso aí junto com uma arquitetura vegetalizada, o resultado vai ser que tu não vais obter uma casa de 115, como era de se esperar, mas uma matemática meia transversa, que vai obter 130. Tu tem uma valorização muito maior, porque baseado nisso, na própria regra imobiliária, vocês têm um delta X de valorização em zonas imobiliárias dentro de São Paulo que são arborizadas. Se a cidade, aquele bairro é arborizado, pode esperar que vai pagar no mínimo 20% ou 30% a mais, se não muito mais do que isso, você sabe muito bem, por uma casa do mesmo tamanho naquele bairro, naquele lugar. Então isso tu pode, né, imagine ali própria a casa, o showroom que a Gica nos mostrou, né, certamente eu gostaria de viver numa casa como aquela. Então tu tem argumentos, eu chego para comprar do lado, que é toda ela de cimento e pintado, e eu chego na casa da Gica, eu quero a casa da Gica, porque se eu tiver, eu vou colocar, eu pago 20% ou 30% a mais pela casa dela, no mínimo, né, do que o mesmo valor na mesma casa, na mesma localização. Então o fator econômico é importante, e além disso eu tenho um bônus, né? Que é esses 15, vamos supor que fosse 15 mil, 15 unidades monetárias, se eu botasse na poupança, me daria 0,5%. Isso vai me dar, gerar em economia de água e de luz, de 2% a 3%, se não mais, dependendo do caso, né? Então ele está te rendendo aquele dinheiro que tu tirou da poupança, ele está te rendendo muito mais do que aquele 0,5%. Além disso, colocamos o fator ambiental, então que a qualidade da água que nós tratamos, deixamos de colocar na rede pública, ela tem um destino muito melhor do que aquele que a própria, digamos que Sabesp, sem querer fazer crítica, muito pelo contrário, mas o que eles podem dar, nós vamos fazer uma coisa muito melhor. E também o fator social, que muito bem colocado aqui também, as plantas encantam a gente, nos fazem, nos dizem a alma mesmo, e nós nos sentimos certamente mais felizes por estar num ambiente vegetado do que num ambiente como a gente costuma jogar todos os dias. Então, como é que funciona? Eu já dei uma prévia, não vou me estender. Eu quero colocar aqui todo o lixo, papel higiênico, todos os resíduos. Então vão para o vermifiltro, como é que ele é, então as minhocas digerindo, se atiram literalmente em cima. Aquilo para elas é uma maná, uma coisa dádiva caída dos céus, né? Para nós é uma coisa até, enfim, depressa. E o filtro é basicamente isso aí, ele tem camadas, né? E essas camadas, o objetivo é simplesmente formar uma casa. Tu sabe como é que a minhoca faz sua casinha? Ela vai aerando, a gente dá isso acho que lá desde a época do colégio, né? Que bacana. Por quê? Porque elas precisam do ambiente, essas galerias, porque elas respiram pela pele, né? Então, sabendo disso, nós vamos dar muito mais oxigênio ainda do que elas normalmente têm no ambiente natural. Eu consigo muito mais massa, muito mais profundidade de minhocas, que é um elemento que limpa. Elas têm uma resiliência muito grande, aceitam qualquer desaforo, eles têm um ciclo de vida mais ou menos pequeno, de 2, 3 meses, o que faz uma adaptabilidade das próximas gerações para a situação específica muito grande. Então tudo se dá nesse ambiente, que pode ser isso aqui, um edifício de 15 andares, isso aqui estaria no subsolo. Então aí está uma ideia da limpeza, que eu já falei, eficiência do vermifiltro, desinfecção, ela vai comer todos os patógenos, né, que ocorrem lá dentro daquele vermifiltro. É uma guerra, uma briga das bactérias boas, porque também as bactérias, não são só minhocas, as bactérias também vão combater todas aquelas bactérias do mal, né, enfim, que expelidas para o nosso corpo, os nossos detritos, que nós não queremos, os eumintos, verminoses, toda essa coisa, que chega ali é combatido de uma forma muito eficiente nesse vermifiltro. Além disso, metais pesados, embora não tenha no esgoto doméstico, estradiol e fármacos, isso sim, nós temos muito, não temos nem controle, né, nem a Sabesp não mantém nenhum tipo de análise, e é muito grande a carga. O remédio mais consumido, né, se vocês não sabem, maior concentração que tem, é o
Prozac, esse, antidepressivo. A maior quantidade que existe na coisa é antidepressivo. E eles têm uma atividade, como é que se diz, uma ação muito ruim na natureza, porque eles tiram, vamos dizer, o medo do peixinho, o peixinho fica sem medo, e ele começa a se tornar mais agressivo, isso mexe com a própria ecologia da coisa. Estudos que já realizados, né? E também o estradiol, né? Se o outro deixa o bicho valente, o estradiol, de repente, dá uma fronhada na população de crocodilo, que já foi, inclusive, né? Que tinha mais crocodilos optando, né? pelo lado feminino, que tem mais ou menos alguma coisa aqui em tudo, então a população de machos era muito pequena. Às vezes o cara vai dizer que acha bom. Enfim, substâncias químicas em geral, né? E bom, depois de tudo ele vai para essa fase do laminar. Passou então pelo verme filtro, passou pela torre verde, e aqui no laminar ele tem mais, que também qual é o objetivo desse sistema laminar, eu vou colocar aqui mais adiante, né? Aqui em cima do edifício. Então tudo isso aqui é uma lâmina de água em cima daquela laje, e que é justamente o que? A tua cisterna. Né? Nós também fazemos a captação da água da chuva. Agora tem o seguinte, a chuva, principalmente em um país como o Brasil, quando vamos fazer captação e reuso de água de chuva, mas qual é o tamanho do reservatório que tu tem que ter, digamos, para 6 meses lá no Goiás, lá no meio de Palmas do Tocantins, 7 meses às vezes passa de seca. Como é que tu vai encarar isso? Tá? Então, a água da chuva é muito boa, mas só quanto mais precisa dela tu não tem. Tá? Bom, nós desenvolvemos esse sistema, basicamente é um piso elevado, né? Em cima desse piso elevado embaixo tem água, e as plantas pegam essa água embaixo por capilaridade e a própria raiz que fica ali imersa. Né? Aliás, que é o que ocorre em todos os lugares onde tu tem lençol freático muito alto. Né? Elas estão, as plantas, acostumadas, então as raízes entram aqui e vão ver como é que ocorre. Né? É assim, aqui tu já tem com argila expandida sobre aqueles cones, então aqui tu colocasse o mínimo possível de substrato. Se tu tirares a água, o peso literalmente fica ali em 10, 20%, 80% é peso de água. Claro, as plantas depois crescendo vão colocando. E aqui estão as plantas, vamos dizer, em imersão. Quem é que faz a limpeza? Que bonito, então só a planta faz a limpeza, as raízes fazem. Não, não são as plantas. As plantas simplesmente vão pegar o oxigênio e levar a nível da raiz, né? E ali as bactérias são realmente quem vai continuar essa parte da limpeza. E aqui está a guerra de bactérias, está ali uma pegando ali micro-organismos, dizer mas enfim, pegando um outro agente patogênico, aquela guerra que eu falei, que é eficiente, a natureza é eficientíssima. A gente desconfia, diz, não, vamos fazer um produto químico, vamos fazer uma cloragem, um negócio, aí tu pega ele e já larga todo aquele negócio, o tratamento lá no meio do rio, que cai no lombo lá do peixe, o peixe já sai, né? Não é natural, não é bacana e é caro. Esse sistema aqui, então, ele vem, a eficiência também é muito grande, não vou entrar em detalhes, são coisas técnicas, né? Mas enfim, esses são níveis considerados eficientes dentro do tratamento. Então, já tivesse a mesma coisa no verme filtro, depois o outro na torre verde, agora no terceiro no Etlan mais, é percentual em cima de percentual. Então vocês podem imaginar que essa água no final da história vai sair muito limpa. Tá? Não a ponto de beber, uma água ainda não potável. Não recomendo ninguém a beber nem água que está no rio, ou que passa no lugar, ou mesmo na fonte, onde é captada a água, né? Aqui em São Paulo mesmo, onde é captada a fonte de água, lá não, vocês não vão beber, essa água ainda vai passar por um tratamento para se tornar potável. Mas, enfim, nós podemos usar essa água para muitos fins que também são não potáveis. Né? Por exemplo, água de privada, ela não precisa ser potável. Né? Basta que ela tenha uma relativamente inerte no nível de tratamento que tu consegue dar uso para ela aqui. Na água de irrigação também.
né? Todos nós sabemos. A água, vou perguntar, né? A água é boa para a plantinha, a água da Sabesp, que a gente pega, ou não? Né? A água clorada, não. Todo mundo já sabe. Isso aí botou, a planta já fica meia... Né? Sempre a experiência que a gente tem. Isso aqui é diferente. Essa água ela tem nutrientes, tem um nível de nitrogênio ainda residual, tem fósforo, né, tem sutil, né, que não é todo, mas já retirou alguma coisa, mas ela é muito boa, a parede responde assim, de uma forma muito boa. E outra coisa, aqui tu estás utilizando isso aqui para o arrefecimento. Então, literalmente, o dinheiro que tu estaria pagando, né, para a Sabesp levar embora a tua água, aquilo é a água de melhor qualidade que tu pode ter para paisagismo, desde que tu dê um tratamento nela. Né? Enfim, isso tu vai usar aqui no sistema de brise vegetal, que é um sistema que nós vamos ver a seguir, vamos passar mais rapidamente. Aqui foi citado a questão dos pavimentos permeáveis, nós temos pavimentos, grelhas de pavimento para água também. Isso também, não, colocando aqui, são os itens que nós recomendamos através da associação, são telhados verdes, paredes verdes, trincheiras de infiltração, cisternas, né, e parte de reutilização, que iriam compor uma legislação. Se nós fôssemos fazer uma legislação ideal de IPTU verde, ela teria que contemplar todos esses itens. E bom que seria uma coisa progressiva, quer dizer, tu obtém, digamos, uma lei de incentivo, onde tu obtivesse um determinado desconto de IPTU, desde que tu atingisse um determinado grau de sustentabilidade nessa execução da habitação ou do prédio, que é o alvo desse IPTU. Tá? Então, a sugestão que se faz aqui é que realmente, né, sejam contemplados isso e também outras coisas, como a própria energia eólica, enfim, que pode ser contemplada. Isso tudo pode ser medido, isso é um slide que eu não vou mostrar muito bem, mas através da simulação computadorizada, isso é comprovável, então não sou eu que estou dizendo, você consegue fazer uma simulação e mostrar tudo isso aí. Um resumo de como é que funciona, né? Algumas obras também que foram colocadas em diversos lugares, de brise vegetal, enfim, né, sistema laminar, esse outro brise vegetal também em diversos lugares, né? Cena madureira, aqui uma que nós fizemos a parte de telhado, essa parte de baixo é da Gica mesmo também, né? Essa outra, né? Aqui os telhados inclinados, né? Uma situação de Rio de Janeiro, uma dificuldade também, porque ele não acumula, né? Isso aqui é o reverso do que a ideia que nós apresentamos, onde o telhado verde ele é todo plano e tu tem um acúmulo de água. Esse sistema não contemplou isso aí. Ele apanhou bastante no início, porque a deficiência em irrigação lá era, no início agora já está normalizado. Tá? Bom, e é isso, né? Então, essa aqui paredes verdes, isso aqui o sistema laminar colocado, né? Comprovado, uma casa aqui que utilizada um escritório, né? Por 15 pessoas, né? E o sistema utilizando mais de um ano e funcionando sem geração de lodo. Importante, na fossa séptica, precisa retirar anualmente uma limpeza para tirar o lodo. E no caso, esse sistema ele não tem, né? Toda a parte bombeada vem aqui para cima, na forma dos coprólitos da minhoca, e se transforma em fertilizante para as plantas. E é isso aí. Eu agradeço. Para os debates, para a nossa conversa, seria legal todos estarem no palco, com você também, para a gente poder conversar um pouquinho. Bom, vamos às perguntas, às dúvidas. Eu queria abrir fazendo
uma colocação. Eu trabalho na BASF, meu nome é Gustavo, trabalho na área de construção, mas a parte do mundo da BASF, que eu acho a proposta de vocês muito interessante, muito bacana, a gente tem que olhar mais para frente. A gente fala pouco no Brasil, já em compensação, por exemplo, aqui em São Paulo, de obra viária. A gente tem ali o prédio da Eletropaulo, no Estado Santander, com o JK, e há muito custo se construir um viaduto para fazer algum tipo de compensação viária. A gente está engatinhando em coisas que são básicas. Por que não pensar em grandes obras de infraestrutura, grandes empreendimentos, edifício comercial? Por que você usou uma foto ali do Cidade Jardim que está um pouco desfocada? Grandes empreendimentos residenciais deveriam contemplar, né, telhados verdes, paredes verdes. Isso precisa fazer parte aqui da nossa discussão e ser levado mais adiante. Como que a gente vai compensar isso? Acho que isso é uma outra etapa, mas acho que grandes empreendimentos deveriam contar com isso de início, deveria partir do início. E aí eu estava pensando nisso, estava lembrando, eu estava um ano no Canadá, um ano atrás em Montreal, e tinha uma discussão lá forte sobre a coleta seletiva. O básico eles já fazem há anos. Então separar latinha, vidro de lixo orgânico há anos, com dias selecionados durante a semana. A discussão era que uma vez por semana ia passar a coleta do lixo orgânico, mas não o lixo orgânico normal, já compostado. Então cada um ia ter que ter, no fundo da sua casa, no seu jardim, alguma coisa para compostar o lixo orgânico. Ou utilize isso dentro do seu próprio jardim, ou dar uma outra finalidade para isso. Então, duas coisas que eu queria colocar, mas para a gente pensar, ok, como que a gente precisa evoluir ainda, porque a gente não fala de coisas tão pequenas, o PTU que eu em algumas coisas, obra viária, mas que eu acho que tem a ver com o tema que vocês estão discutindo. Então, eu acho, na verdade, que existem muitas coisas que podem ser feitas e coisas muito simples, né? Então, por exemplo, eu moro num apartamento, eu tenho uma composteira. Eu dou composto para todos os meus vizinhos, porque a produção, e eu moro sozinha, e é uma produção razoável. Então, a gente percebe que mesmo em países mais desenvolvidos como o Canadá, algo que parece ser tão básico, né, que é você compostar o lixo, ainda está começando a ser incentivado pela iniciativa pública, né? Eu acho assim que tem um caminho que é muito simples, porque o que eu percebo é uma boa vontade das pessoas. Então, depois que eu coloquei na minha casa, eu tenho 10 amigas que colocaram na casa delas. E ninguém gosta de minhoca, a mulher não gosta de minhoca. Então, eu tenho 500, quando você compra, vem lá dizendo, tem 378 minhocas. Eu fiquei pensando, quem é que conta aquilo, né? Mas, assim, o que eu achei legal foi que de eu fazer, o outro fez, o outro... Então, o que eu estou percebendo, que está me deixando muito feliz, é que está vindo uma consciência. E quando as pessoas percebem a solução, elas se engajam na solução, mesmo que o poder público ainda não esteja engajado, ainda não tenha se despertado, né, que isso é uma mina de votos, né, que é a linguagem que eles vão entender, né, com todo respeito aos políticos. Mas é uma mina de votos. Então, você incentivar situações que favoreçam o meio ambiente, incentivar a população a ter esse tipo de atitude, é algo que vai assim trazer um destaque para a imagem, né, política, que eu acho que eles ainda não perceberam, porque senão acho que já estariam fazendo, porque eu não consigo entender por que não, né? Mas, assim, eu acho que são coisas muito simples, que é essa questão de coleta do lixo, precisa ter um trabalho, porque o lixão é uma coisa horrível, né? E assim, eu acho que isso aqui é uma coisa muito importante que está sendo feita, porque é uma maneira de disseminar consciência, e a gente percebe outros movimentos acontecendo. Está longe ainda do que precisa, e eu não fico esperando só o poder público, então eu tento fazer isso na empresa, com os funcionários, contaminar os amigos, né? Inoculando. Então, o que eu vejo é que cada um é um agente transformador. Mas eu acredito que, muito em breve, o poder público vai se empoderar dessa questão, porque ele vai perceber que isso realmente é uma mina de votos, né? E meio que já está, acho que já tem uma nuvem assim em torno disso. Eu estou percebendo que isso, a gente fez, o João e eu fizemos o Parque Madureira no Rio de Janeiro, que foi o primeiro selo LEED de obra pública. E o prefeito do Rio está com a moral lá em cima, por causa desse parque. Só se fala do Parque Madureira. Eu tive agora, nessas minhas férias, num lugar com pessoas assim, bem interessantes e tal, e as pessoas do Rio de Janeiro, da Zona Sul, do Leblon, indo a Madureira, por causa do Parque Madureira.
Então, assim, para você ver como isso tem força, né? A gente tinha feito uma parede lá de 100 metros quadrados, aí o prefeito foi com a primeira-dama e falou, mas como assim? Isso aqui é lindo, por que não fez em tudo? E depois eles abriram uma licitação para a gente fazer, e a gente fez a segunda parte, foram mais de 1.000 metros quadrados de jardim vertical. Então, assim, eles estão começando a perceber. Então, ainda não está com a visão que o Canadá tem, né? E o Brasil tem tudo propício, porque o Canadá, os Estados Unidos, até a Europa, tem um clima que não é tão favorável. A gente era o país da natureza. A gente já degradou quase tudo. Quando eu fiz um mapa do Brasil todo verde na entrada da Casa Cor, não sei se alguém que viu se lembra, aquilo causou, porque aquilo foi no subliminar direto da mente do brasileiro, que a gente se ligou que o nosso país não é mais aquilo. Né? Mas que bom que a gente está aqui, né, com afinco, trazendo esse verde, gerando essa possibilidade. Né? E eu acho assim, que todo mundo tem uma parede, né? Todo mundo tem um telhado. Então, se você e se empoderar da sua comida, do seu ar, porque você pode produzir o que você consome em 2 metros quadrados, usando o seu lixo, fazendo um microsisteminha como esse que o João explicou aqui, dentro de um apartamento. É totalmente viável hoje. Então, eu acho que é só a mídia ajudar, e eu acho que aqui isso está acontecendo também. Mostrar para as pessoas, olha, existe solução, existe saída. Se o poder público ainda não acordou para isso, vamos nós, população, acordar. E isso está acontecendo, eu percebo pelo movimento, né, lá na Quadro mesmo, o interesse das pessoas, o número de orçamentos cada vez mais crescendo. E o movimento está aí, gente, está acontecendo. Né? Eu acho que a gente fez o nosso papel aqui de trazer tecnologias para isso se materializar. Eu não sei se o que você fez foi uma pergunta. O que eu fiz foi tentar colocar uma visão de como que eu estou vendo as coisas acontecendo. Né? E que se cada um tiver um jardim, o incentivo para a gente reciclar o nosso lixo, gerar adubo, ter o minhocário em casa e fazer esse círculo virtuoso, com certeza. Eu acho que a relação com o jardim ela é totalmente curativa. Ela cura a tua alma de verdade. A gente tem exemplos de estudos de idosos que começaram a praticar jardinagem e se curaram de artrite, até de várias doenças, de não tomar mais Prozac, sabe? A jardinagem realmente tem poderes miraculosos, porque quando você vê, né? Eu nunca tinha lido o Evangelho esse ano da Paz, não estou aqui pregando não, tá, gente? Mas eu fiquei muito impressionada porque eu li recentemente e lá parece que tem todo o Evangelho mesmo de Jesus e ele fala principalmente do milagre da relva, né? Que é o que é a semente virando planta, e que esse é o maior milagre, ele está diante dos nossos olhos todos os dias. E a gente ainda está se sensibilizando para isso, mas eu estou muito feliz porque eu percebo que está acontecendo. Está acontecendo. Não era uma pergunta, era muito mais um posicionamento. E aí, só para fechar, a gente não mensura quanto que um prédio vai consumir. Você pode falar só no microfone? Posso. Obrigada. A gente não mensura quanto que um prédio vai produzir de água, consumir de água e jogar de água e esgoto na rede pluvial, de energia. Né? Quanto que eu estou tendo que pegar uma torre de vidro e usar de ar-condicionado para refrigerar ela, por melhor que seja o vidro daquela torre. A gente não mensura isso nas nossas análises, porque a gente está muito pouco mensurando impacto em trânsito, como uma reação de coisas que a gente fez errado por anos. E a gente tem tecnologia, a gente tem chance de coisa barata, não é caro, de você exigir logo no início do empreendimento, porque o empreendimento novo, dentro de qualquer zona, vamos pensar diferente em alguma coisa, que ajude a minimizar o impacto. Porque a conta não precisa, de repente, vir no IPTU, mas vem na própria redução de gasto de água e esgoto, como vocês comentaram, de energia depois no dia a dia. São os pequenos custos que estão reduzidos no nosso bolso no dia a dia que a gente vai perceber ao longo do tempo. Mas a gente poderia começar a exercitar e pensar nisso, em como legislar para que os novos empreendimentos contem com isso. E que aos poucos a gente vá beneficiando, vá premiando as pessoas. Essa é a super iniciativa das meninas aqui. E até puxando o gancho da legislação, eu tenho uma dúvida com relação a, por exemplo, a questão das piscininhas, né? Se a gente faz uma captação de água de chuva, se a gente coloca o verde, ou até a questão antes da piscininha, a questão do verde. Se a gente faz um telhado verde, isso hoje já está comprovado como aquela porcentagem de permeabilização que a gente tem que a gente tem que cumprir, que são 18%, né? Qual é a porcentagem? Depende. Tem 15% em geral em São Paulo,
partes, você faz, por exemplo, composição de partes, de partes várias vezes, dá para 20 pessoas. De 15 a 20. A minha dúvida é se a gente consegue comprovar... Isso eu estou falando de permeabilidade solo, Então, do piso. A minha questão é se quando a gente coloca no telhado, se isso a gente consegue já comprovar em projeto isso. E a minha outra dúvida é com relação à Sabesp. A gente consegue separar, aí acho que é mais para você, a gente consegue separar isso, porque hoje a nossa conta ela vem independente, né? A ida e a volta da água, esgoto. Aí no caso da gente substituir, por exemplo, o esgoto por uma tecnologia que se retorna, né? Ela tem um ciclo fechado dentro de uma residência ou qualquer edificação, a gente consegue falar com a Sabesp? Né? Ou a Sabesp está preparada para, enfim... Isso é uma questão mais de hidráulica, né? Então, primeiro, questão da legislação. Tem duas legislações. Uma é a quantidade máxima porque o pessoal sabe, a cidade foi projetada, todas as galerias pluviais, com uma quantidade X de água. Né? O que ocorre? Naquela época, tinha muito mais pátios, muito mais jardins, e o pessoal foi construindo nesse lugar, destruindo as casas, construindo edifícios totalmente impermeabilizados. Né? Com isso, foi sempre, o coeficiente dessa impermeabilidade sempre foi aumentando, né? Essa quantidade, quanto mais de permeabilidade, sempre aumentando. Então, tu tem mais água chegando lá no rio do que antes. E com isso se fez essa lei, que tu tens um volume máximo, que hoje num prédio, que tu faça novo, não os consolidados, né? Mas enfim, um prédio novo no projeto tem um volume máximo de água que tu pode jogar fora de acordo com o tamanho do teu terreno. Eu lembro exatamente o número de litros por quanto segundo. A piscina tem que aguentar a média de 2 horas de chuva. Não é assim, tem um cálculo máximo que vai dizer a área do teu empreendimento, o volume da chuva que tu tens, né? A parte impermeabilizada vai contar, então tudo que tu tiver permeável, aí a importância dos pavimentos permeáveis vai entrar no outro lado da equação. Mas aí eu te pergunto, tu precisas de um reservatório. Isso aí tu tem que segurar essa água por um determinado tempo, por isso é que tem a piscininha. Ela é, na verdade, um reservatório, que ele vai subindo, tem um furinho pequeno embaixo e um de entrada que é grande. Então, o que ocorre? Quando chove, ele vai subindo, chega num ponto, ele vai descendo lentamente. Para quê? Para que no dia seguinte ela tenha recuperado a capacidade. Isso vai responder a tua outra pergunta, se os telhados verdes são considerados dentro dessa lei como alguma coisa contribuinte. Não, não são. E muito pelo contrário, já se criou até a ideia de que não e que isso é proibido. Agora, não são todos os telhados. Desde que, se o teu telhado, o que eu expus aqui, né, que ele tem uma altura maior, e onde eu tenho, por exemplo, aqui um tubo que me mantém o nível a determinada altura. E aí eu tenho um outro furinho na lateral do tubo, pequenininho, que vai fazer justamente o papel daquele outro que tem a piscininha. Então, quando chove, ele sobe de nível, depois baixa 5 centímetros. Né? E aí ele fica de novo na altura de trabalho. Ele tem de novo, no outro dia, se der uma outra chuva, ele consegue, e ele lentamente ele vai descarregando essa água lá embaixo. Então ele faz o mesmo. Esse tipo de telhado verde é adaptado, vale como amortecimento de água de chuva. O outro não, porque se ele saturou, como ele tem um reservatório só, ele saturou, no outro dia ele não vai ter evaporado essa água, nem consumido, continua com a mesma coisa, chove de novo, ocasiona um problema. Então, a legislação, claro, ela se criou esse tipo de legislação, mas hoje tem que haver novas legislações, tem que pensar tecnicamente muito bem para poder incluir, né? E depois também respondendo ali a questão da legislação sobre telhados verdes. Nós temos aqui um projeto de lei, acredito, dentro da Câmara de Vereadores, se não me engano, da Santa Tadeu, nós já tivemos até algo de debate outras vezes, né? Mas que também ele está assim, um pouco iniciante na coisa. Ele não está considerando todo o avanço da tecnologia que nós já temos nos dias de hoje,
que poderia incluir, essa lei, ela deveria incluir, ser muito mais abrangente. Já que tu vai fazer, em primeiro lugar, é válido? Sim, é válido. Por quê? O grande impacto que tu tens é quando tu constrói, né? Tu és responsável pelo impacto ambiental que tu ocasionasse pela impermeabilização daquilo ali. Óbvio que o ônus de compensar isso deveria ser do próprio construtor e no local. Não adianta tu querer compensar essas árvores que tu arrancou lá na Amazônia, sei lá, aqui é que tem o impacto, aqui que tu tem que fazer. Então essa consciência, na verdade, de que já está até na própria Constituição, né? E uma lei seria de obrigatoriedade, no meu entender, seria a mais justa, né? Bom, tu estás gerando impacto, o grande edifício, o grande prédio, tu faz a tua também, como é que se diz? A compensação, né? No local, no ponto. Mas podemos jogar com as leis de obrigatoriedade, no meu entender tem que existir, mas podemos também jogar com outras leis de incentivo, para que as pessoas venham fazer muito mais do que aquilo é a própria obrigação, que é o que nós queremos. Né? E se nós gerarmos as duas, leis de benefício e leis de obrigatoriedade, nós vamos ter, não sei se eu respondi todas as perguntas, É só da Sabesp. A Sabesp, bom, quanto à questão se tu fizeres um sistema de tratamento de água e economia diretamente, porque toda a conta da Sabesp ela é baseada no teu consumo. Uma escola ou um prédio de edifícios, sabe quanto que tu poderia economizar com o sistema integrado? Cerca de 70% do teu consumo de água. No escritório ninguém toma banho, todo mundo, tá? Só... A redução da água, eu já estou vendida. A minha questão, que dá certo, né? A minha questão é, a gente consegue mostrar para essa Sabesp que quando a gente trata o esgoto, a gente consegue... Consegue, porque a conta do esgoto, ela é um percentual, se não me engano, 70% ou 80% do teu consumo. Mas já aconteceu de mudar a conta? É óbvio, ela baixa, porque se tu baixa o consumo, tu baixou 70% do teu consumo, não, tu baixa o teu... Ela é a mesma conta, ela vem esgoto, água e esgoto. Né? Então, quando tu baixou, se tu consumia 100, agora tu consome 30, e no esgoto já está sendo contemplado. Mas a minha questão é, se você não faz nada com relação à captação de água, você só arruma a questão aí tu está gastando, mas aí igual tu estaria sendo beneficiada, porque tu olha que a conta tudo soma e tudo diminui. Então, numa equação dessas, todo o teu gasto, óbvio, em algum lugar tu vai gastar água. Tu reusasse essa água, tu usando na irrigação. Isso quer dizer que, se tu fosse utilizar só água tratada, tu ia gastar o dobro, muito mais de água, né? Então, na equação sempre vai haver redução de conta de água. Na equação do reuso, porque tu está reusando 2, 3 vezes uma mesma água, tu está deixando de comprar ela. Né? Agora, claro, e quanto à questão de padrão de qualidade, também não tem, está perfeitamente dentro da norma, desde que isso seja adequado, tu pode utilizar, tu tem tecnologia suficiente para fazer isso. Então, não existe restrições, nem aqui e nem em São Francisco. Eu apresentei o trabalho em São Francisco e também não existe restrição. Contanto que a tua água tenha um determinado padrão de qualidade em análise, é perfeitamente viável. Isso é importante dizer, porque se criou, né, dentro do higienismo, nós temos toda uma escalada, eu sou mais antiguinho, né, então acompanhou toda aquela parte de medidas, né, justamente a canalização do esgoto, que não tinha, em função das doenças que tinham, né, de recontaminação. Então se criou um fantasma muito grande, só que hoje os tempos são outros. Né? Você está tratando se nós temos água ou não. Tu tem uma fonte de água aqui para São Paulo, uma enorme, numa cidade dessa. Né? Se tu pode adotar uma tecnologia, uma lei, um projeto de lei que venha incentivar o reuso dessa água, o tratamento eficiente disso aí para irrigação, outras, mesmo descarga de sanitário, né? Tu está diminuindo a pressão de água que tu precisa buscar num manancial muito longe. Qual a quantidade de energia que tu usa? Acho que há 3 encontros atrás a gente discutiu sobre a dificuldade de criar, né,
uma obra, algo para transformar um edifício já construído e transformar ele num ambiente mais sustentável, né? E a minha dúvida é, na prática, quando tem uma obra já pronta, não que está em projeto, qual que é a dificuldade que a legislação dá para a colocação de um telhado verde ou para, enfim, alterar a questão de fluxo de água para colocar um jardim vertical? Se existe ou não alguma limitação com relação à segurança e uso do imóvel? Eu acho que eu queria ouvir um pouquinho sobre isso. Então, a gente já fez isso em alguns imóveis, né? Que, aliás, na verdade, é o que a gente mais faz, por incrível que pareça. A gente mais instala em imóveis que já existem, né? Então, esse sistema que o João falou, lógico que não tão bem elaborado, mas essa questão de usar água cinza, a gente também faz projetos privilegiando isso, tentando olhar a coisa de um todo. A legislação em si, até agora, nunca interferiu em nada. É mais uma questão do proprietário ter interesse em fazer e tem a questão dos custos, né? Porque, lógico, que se ele está englobando isso na obra desde o começo, é mais fácil de gerenciar. Às vezes você precisa estar quebrando alguma coisa, passando tubulação, porque dependendo do local onde você vai colocar um reservatório, fazer o sistema, sempre existe uma obra envolvida que, quando você está construindo, tudo isso já vai dentro do planejamento e costuma ser mais fácil. E isso me mostra a força da tendência, não, que já não é mais uma tendência, é uma realidade, das pessoas realmente se disporem, muitas vezes, a ter um custo maior para poder usufruir dos benefícios do jardim, seja do telhado verde ou do jardim vertical. Então, isso a gente percebe bastante e que tem uma disposição muito grande. Às vezes tem um engenheiro da obra que põe não vai fazer isso, mas aí acaba sempre tendo um consenso. Em termos de políticas públicas, até hoje nunca interferiu e nunca ajudou. Foi bem neutro nos meus casos. Não sei se o João tem alguma experiência a respeito disso. No meu caso, os clientes querem fazer, é uma decisão particular e é feito. E a gente faz muito reforma, de refazer toda a fachada da casa, prédios. A questão de segurança, na nossa técnica, isso foi muito pensado no desenvolvimento do produto. Então, a gente desenvolveu tudo junto com o IPT, porque, apesar de eu sou autodidata nessa questão de arquitetura e tal, mas eu tinha um pouco de insegurança justamente por isso, então eu fui buscar auxílio no IPT, então a gente desenvolveu o produto dentro de todas as normas de segurança. Então, a gente tem travas de segurança, o material é um material específico, tem aditivação de UVA, UVB. Então, em termos de segurança, a gente pode estar até instalando em fachadas, lógico que com uma supervisão, uma manutenção do sistema. Mas isso foi pensado no desenvolvimento do produto. Então, dos jardins verticais e dos telhados vivos da Quadro, essa questão foi muito bem desenvolvida no desenvolvimento do produto. Então, ela ofere uma questão de segurança, desde que seja instalado da maneira correta. Eu só queria falar, me ocorreu uma coisa da pergunta que o rapaz fez, eu queria dar uma dica, na verdade, porque essa questão da ecologia, ela está muito associada à questão da economia. Eu tenho um amigo que chama Hugo Penteado, que hoje é um dos maiores economistas do mercado, que é o economista-chefe do ABN. Ele escreveu um livro muito interessante que chama Ecoeconomia, uma nova abordagem. Eu não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ler, mas ele conta a história da economia, onde houve a ruptura, né? Existiam duas linhas de economistas, uma linha que era verde, que era liderada pelo Diogescu Huygens, que é um economista que é o pai da economia sustentável, e uma outra linha que era a favor do lucro, do capitalismo a qualquer custo, do dinheiro gerando dinheiro. Infelizmente, a segunda linha ganhou. O que eu acho que a gente precisa agora é usar a força monetária, porque hoje a sociedade necessita olhar para ser uma sociedade orgânica, ou seja, a gente precisa conversar com a natureza, voltar a conversar com a natureza. E agora a economia pode ajudar nisso, porque é muito mais barato e muito mais lucrativo e rentável você ter atitudes sustentáveis, porque a conta ao longo do tempo fecha muito mais bonita, e o João demonstrou aqui, né, em alguns exercícios matemáticos. Então, esse eu percebo que é um poder de argumentação muito forte, né?
quando a gente está numa discussão de custo, de viabilidade econômica, o quanto isso se paga ao longo do tempo, o que você colhe de benefícios e de imagem, né? O CA, por exemplo, é um case de marketing muito por conta do jardim, né? Vem gente do mundo inteiro para ver. Então, isso gera ganhos que a gente nem consegue mensurar. E eu acho que esse é o grande pulo do gato, né? Eu acho que a mina de votos é para atrair a atenção do poder público, e a questão de como isso se paga ao longo do tempo também, isso é muito importante. Então, acho que esse livro explica bem a questão que ele estava falando da gente usar o vidro, de usar um determinado material em detrimento de outro, o impacto que isso gera também ao retirar-se esse material da natureza, como escolher os materiais que a gente vai estar compondo. Tudo isso faz parte dessa educação que a gente precisa readquirir para a gente continuar sobrevivendo como espécie aqui nesse planeta, que é um planeta bio, né? E a gente faz parte dessa cadeia. Então não tem nenhuma normatização dizendo questão de peso? Tem. Nós iniciamos através também da associação, e lá mesmo nessa audiência lá que nós tivemos na Câmara de Vereadores, né? O professor Plínio Tomás deu início a uma normatização, né? Um trabalho de normatização da norma, né? Para esse tipo de mais telhados verdes, né? Mas que, por enquanto, acho que até já saiu a primeira etapa, né? Mas, vamos dizer, muita coisa não contemplada. Tudo isso que eu falei para vocês nem estava contemplado, na época o sistema ainda não estava em estudo, né? Não estava sendo aplicado. Então, terminou algumas coisas. E, muitas vezes as normas são restritivas, né? Mais restritivas. O que ocorre, né? Hoje nós temos que muito mais em determinadas coisas trilhar um caminho de desregulamentação, né? Para desmanchar o que está errado, feito errado. Vou dar um exemplo para vocês. Lá em Porto Alegre, até a questão de 3, 4 anos atrás, era proibido fazer captação de água de chuva. Tá? Isso, e muitos outros municípios têm isso aí. Isso é uma legislação que se criou em função de querer beneficiar o vendedor de águas, né? As companhias vendedoras, no caso aqui Sabesp, Bademar, enfim, né? E aquilo ficou. Né? Quando, na verdade, quando sempre se faz no sistema de boa vontade, né? Porque tem uma rede, é óbvio que, né, tu vai tentar, né, que haja quanto mais de contribuição. Eles já têm um custo ali, né, de manutenção daquela rede que já é custo fixo, né? E quanto mais arrecadação tiver, então, a princípio, né, não haveria grandes interesses, vamos dizer, por conta da Sabesp, não sei se tem Sabesp, mas por princípio, por regra, né, por que se eles têm um monopólio de toda a situação, qual é o teu interesse que tu vai ter a ter faturamento a menos? Né? Então, isso é uma coisa que até foi apresentado e mesmo funcionários eles colocaram, digo, olha, é uma coisa que tem um antagonismo, né? De repente, isso aqui pode não interessar que a gente venha reduzir uma... Né? Agora, também é uma questão de responsabilidade. Se eles dizem assim, também eles teriam que garantir que no momento de falta de água, e que nós, na questão de climática, etc., nós estamos sujeitos, que lá pelas tantas, bom, agora vamos fazer o racionamento. Digo, não, agora não, tu vai bancar e colocar água que tu não fizesse. Então, claro que as coisas dentro de um estudo mais aprofundado vêm a caminho disso, né, de que algumas regras possam ser amainadas ou retiradas ou desregulamentadas, porque não, são ridículas, né, do ponto de vista da sustentabilidade, e é um trabalho que a gente faz, né, não só hoje lutar por regras de maior sustentabilidade, maior espaço para a vegetação, quero dizer assim, porque às vezes sustentabilidade entra, né, nossa, entra os telhados verdes, né, no princípio muito apoiados pelo próprio GBC, do sistema LEED, né, mas no final, nas entrelinhas, eu perdi muito orçamento para telhado branco, justamente por esse senão da irrigação. Grande parte do território nacional tem essa deficiência de água específica e que, na verdade, eles disseram com vocês, eu não posso recomendar uma coisa que vai aumentar o consumo de água. Então, eles terminavam optando pelo telhado branco, achando que era mais sustentável, que é uma ridícula, até que outro mal, né, que tem não só aqui, mas também nos próprios Estados Unidos, que está sendo
verificado hoje, né? Que o fato de tu refletir isso na cara do teu vizinho não está fazendo, no final, né, na contabilidade, nenhum benefício para a cidade, muito pelo contrário. Né? Então, esse tipo de tecnologia ele termina ocupando, e o lobby deles é muito grande, porque o telhado verde, tecnologia, às vezes é muito espalhado o negócio, né? Mas as indústrias de tinta e desses compósitos são conglomerados, tem aí 5, 6 que dominam o Brasil inteiro, né? 80%, sei lá quanto, do mercado. Então, tu tem um lobby muito poderoso para chegar no elemento que faz da lei. Você queria fazer uma continuação disso? Meu é outro tema. Na verdade, não é uma conclusão, talvez seria só um comentário. O que eu tenho visto até em todos esses dias de debate, na verdade, eu queria só expor o que eu já pensava, assim, mas queria expor isso aqui para nosso grupo aqui na sala. Tem duas coisas. A primeira, eu gosto sempre de dizer que, até como consultora na área, para arquitetos, para designers e tal, eu gosto muito de dizer que as tecnologias, graças a Deus, existem várias. Então, assim, embora a gente está aqui falando de paisagismo, de telhado verde, e que eu prezo muito, particularmente adoro, eu tenho até um produto da Gica no meu escritório e tudo mais. Mas, enfim, apesar de eu adorar, eu gosto muito de dizer que, da mesma forma que existe energia solar, existe energia eólica, né? Ou seja, ainda bem que tem um monte de tecnologia que trata da questão da luz, do vento, do aquecimento, da energia, e, ou seja, tem os telhados brancos, os telhados verdes, etc. O que a gente tem é que saber estudar o que é melhor, o que é pior, né? Qual é a melhor tecnologia de economia, clima, etc. Então, enfim, estou só colocando minha opinião, que eu acho interessante que tenham várias opções. E a outra questão que eu queria colocar aqui, e que tem a ver com o que a gente está conversando aqui, que até você trouxe, que o poder público, isso eu percebi pelos comentários que houveram nos debates dos outros dias. O poder público é igual nós somos, é também ignorante, né? Na nossa seara aqui de sustentabilidade ambiental. Então, assim, quanto mais a gente, né, dá informação, mais o poder público se apodera para também, né, prosseguir a nosso favor, né, a favor da sociedade em geral. Então, eu gostei do que você falou, até desse exemplo de... Existe já um início de uma normativa, de uma conversa, etc. O que a gente tem mesmo é que estar aqui conversando, participar, né, desses momentos, para a gente não desistir. E que para uma norma não vir também contra tudo isso que a gente está trazendo, né? Porque acho que é isso, com informação que o poder público também deixa de ter medo, né? Talvez de canetar uma coisa a favor da sociedade. Você falou de Porto Alegre, eu lembrei disso, porque eu tive a oportunidade de fazer uma avaliação de sustentabilidade numa obra em Porto Alegre e fiquei sabendo disso, dessa questão da proibição da água. E na época eu percebi que também existia uma falta de informação do próprio poder público, que eles tinham medo também. Eu não fui para o lado político, assim, acho que fui mais inocente e não percebi o lado político. Mas o meu lado mais observador do técnico, eu percebi que eles tinham medo de aprovar algo assim, até por questão de não ter tanta tecnologia que daria a qualidade da água. Porque para você captar a água da chuva, você tem que se resguardar da qualidade da água que vai para o sanitário ou que vai para não sei aonde. Aí tem que ter o cadeado na torneira. Então eu percebi que também o poder público estava com medo de chegar numa eficiência dessa, por não ter essas tecnologias ainda tão afloradas lá na época, né? Então acho que uma coisa vai levando a outra, né? Enfim, só um comentário. Boa noite. Com tanta provocação ao poder público, eu gostaria de falar um pouquinho, porque estou há 10 anos no poder público, e quando você fala que são iguais, são mais um pouquinho mais mal intencionados. Toda essa discussão,
tem um canal natural de entrar para transformar a política pública, que são os comitês de bacia hidrográfica. Então eu, assim, como meu colega aqui do lado, estivemos dentro dessa seara por 10 anos. E o controle de pulso firme de aço do governo do estado, principalmente, da EMA, Sabesp, que não é mais um ente público, ele é muito mais privado do que público, de capital aberto, na Bolsa de Valores de Nova York, ele pensa como a questão econômica daquela segunda vertente que você falou. Ele não pensa mais como o poder público. Então, a gente tem que ver que a transformação das grandes empresas de saneamento, das grandes empresas que regem esse serviço, ele tende a essa segunda linha economicista, e não mais ao poder público imaginário que a gente tem enquanto o bem do cidadão. Então, essa é uma questão. Então, um trabalho, inclusive para a associação e para nós, que me sinto um soldado desse exército, porque já militei na área de ecovilas e tudo mais, apesar de estar dentro do poder público, mas eu tenho uma outra vida, Second Life, via organizações não governamentais e tudo. Seria conseguir adentrar esses comitês de bacia, porque esse gerenciamento de recursos hídricos, ele foi pensado participativamente e tripartite justamente para isso, para que a sociedade consiga atingir e fazer valer seus interesses, para tirar desse pulso forte, firme de aço do governo, de impor essa situação que está se fazendo de governo, mas na verdade é uma grande empresa de capital aberto, e portanto jamais vai de livre e espontânea vontade ir contra essa lógica de vender mais água. Porque os produtos são assim também. A reciclagem, ela é só um pequeno, uma pequena alívio numa produção incomensurável de gasto de recursos naturais. Então, a logística reversa, sim, de você gastar menos, com menos recursos, com menos energia, com menos tudo, é que realmente faria diferença, né? Então, e essa mina de votos, eu repensaria, porque a linha de corte está muito mais feia e muito mais abaixo, muito mais baixo nivelada do que essa mina de votos que você tem imaginado. Das pessoas que você está falando, da população que atinge, tem consciência para isso. O nível de corte da grande massa eleitoral ainda está num nível de corte muito mais baixo que isso. Eu também faço votos e trabalho para que seja uma mina de votos, mas estamos muito longe disso ainda. Só mais uma coisa na sessão do voto do poder público. Só uma coisa, a questão de voto é o seguinte: parabéns pela BASF que está realizando isso. Por quê? As empresas, elas têm uma função importantíssima nesse processo, que o lobby delas na mão do político, o político ele não vai apoiar o seu projeto porque tem uma empresa mais poderosa que fala: não, eu não quero o projeto dela, eu vou bancar a tua campanha. Então, sim, tá perfeito. Na hora de aprovar uma lei, que é o que nós precisamos, até eu gostaria de ouvir mais, mas vou contactá-lo por fora. Na hora de aprovar uma lei numa Câmara, a política acontece em municípios, né? O vereador não vai, entendeu? Ele vai... Quem vai bancar... entendeu? Quem vai bancar minha campanha? É uma empresa que polui, que vai... Não importa, eu vou atrás. O arquiteto, na hora de fazer um projeto com uma empresa de tabaco, ele não fuma, ele é contra, mas ele não vai fazer o projeto? São questões... Você entendeu? Mas são perguntas que são coisas que a gente... Agora, parabéns por esse evento, vamos multiplicar. Eu gostaria de dar uma contribuição de experiências que nós tivemos, né, que a associação milita justamente nessa situação. Né? Então, nós participamos aqui, já fizemos o próprio projeto da Santa Tadeu, né? A minha colocação foi aquilo, que era uma lei, de certa forma, com muita delicadeza, mas incompleta, né? Ela foi gerada por uma mente que não é técnica, né? Que não conhece todas as implicações hidráulicas, tudo, tem que estudar tudo. Isso não pode ser feito pela mente, vamos dizer, só de um legislador, de um advogado, não. Tem que ser feito por alguém que entenda, em primeiro lugar, da questão técnica. Quais são as implicações, quais são os benefícios, né? E aí depois, sim, colocar isso dentro da lei, a questão, né, da parte legal também é importante, porque se ela tiver alguma falha também não vai funcionar, né?
Mas, enfim, nós tivemos uma experiência, né, para votar no plano diretor, uma das coisas mais eficientes que nós conseguimos fazer. Hoje, os telhados verdes, eles são reconhecidos, citados, né, dentro da questão da lei da permeabilidade, 20% de área permeável e vegetada, e onde tu consegue fazer uma substituição, né, da parte permeável no solo, pagando o dobro em cima do telhado, que essa é onde nos beneficiou na parte de telhado verde, foi o primeiro reconhecimento. Nós tivemos, né, por parte até dos CON, sabe, um antagonismo muito grande, o pessoal achou que não, isso ia complicar. Não vai complicar nada, né? Não vai encarecer nada, a coisa só vai transformar melhor. Mas aí nós fizemos um trabalho, a associação de vereador em vereador, eu conversei com todas as pessoas, né? E aí, claro, no final terminou sendo aprovado, e hoje eu acredito que a lei assim, mais utilizável, né? Porque ela entrou dentro do plano diretor, o arquiteto chega lá, ele já tem aquelas normas e ok. Então, sim, não é a Sabesp, a grande companhia, não. Nós, dentro de cada município, São Paulo tem a sua história, outros municípios pequenos na volta também, eles conseguem, né, fazer. E hoje nós trabalhamos nesse sentido com diversos municípios, no sentido de buscar o que é melhor para nós, município, porque o meu município aqui é turístico, né? Mas se nós criarmos esse tipo de coisa muito bem enunciado ali na apresentação, né, da beleza dessas plantas, dos prédios, né? Se nós criarmos uma lei para incentivar isso aí, né? Será que nós vamos plantando para o nosso futuro o turismo, a verba, o dinheiro que vem, né, da visitação daquela cidade turística, que ela ficou muito melhor depois de 5, 10 anos, né? Mas isso a gente ia no canetaço, na lei que a gente resolve. E lei de obrigatoriedade tem que ser, né? E outras de incentivo. Claro que aí tem, né, quebra pulso de todos os lados, mas principalmente hoje, quais são as leis? As leis que existem de IPTU verde, né, elas são, não, tem que plantar coisa que já existe, árvore na calçada, e se tiver aquilo, isso. Então, é óbvio que eu não sou contra, tem que ter, não, mas tu tem uma limitação desse tipo de infraestrutura, ela já está mais ou menos saturada, porque ela compete, né, planta uma árvore grande, daqui a pouco começa a cair árvore em cima de automóvel. Eu não estou dizendo que eu sou contra, eu sou totalmente a favor. E outra coisa que eu acho que é importante, que a gente tem deixado um pouco de lado, são os parques lineares. Né? Falasse em bacias hidrográficas, isso também faz parte, não são só telhados e paredes verdes, não. O essencial é ter essa comunicação. Né? O rio, ele é conectado por arroios, mas hoje estão todos canalizados. A gente chega no rio, chega num negócio canalizado. Isso aí deveria ser resgatado, começar a ser resgatado, né? Para que pudesse fazer ciclovias ao longo desse arroio, enfim, daquilo que está ali, que aquilo ali fosse uma parte, aí tu vai recuperar toda aquela, né, sistema de rios, né, e de arroios que são essenciais. A água, ela é fundamental para a questão da ecológica, né? As populações, para as plantas, enfim, para tudo, né? E nós temos que resgatar, uma coisa que nós já temos que começar. Vou citar aqui, eu acho que muitos talvez saibam, um projeto que foi feito na Coreia do Sul, um rio lá, com nome complicadíssimo, que eu não vou citar, isso em Seul, né? Mas que eles passaram por todo um processo, que nem nós estamos passando, retificação, depois já cobriram tudo e botaram 2 viadutos em cima, e por último desmancharam tudo e foram garimpar o que eles tinham lá nos primórdios da história, encontraram resquícios de pontes antigas e elementos, né? E foram resgatar aquilo junto com a história, foi a melhor coisa que eles fizeram. Desmancharam tudo que tinha sido feito, com vias por cima, sei lá o que, né? Enfim, porque tem muito mais valor a vida e a planta e a natureza do que todas essas coisas que a gente hoje está propondo. Que bacana que vai passar aquilo, né? Certo? Mas tem outros projetos aí de parques lineares que são muito importantes e pode fazer muito por São Paulo e por muitas outras cidades. O gancho que eu ia pegar era justamente esse da compensação, né? Que isso eu esbarro muito no meu dia a dia, de que a compensação são árvores nativas no próprio terreno, ou você doa para um viveiro municipal,
e esse viveiro municipal muitas vezes tem estado lotado, então você doa em dinheiro. Doa em dinheiro. Ah, legal. Qual é a garantia que eu tenho de que esse dinheiro que eu doei vai virar árvore mesmo? E outra, né, também a gente não tem mais, estamos tão impermeabilizados, estamos tão cimentados, que não tem mais onde pôr árvore. Será que um gancho que deveria ser trabalhado nessa legislação, será que esses tetos verdes, que é um grande potencial dessa cidade, e essas paredes verdes, já que nós temos tantas, não poderiam, de alguma forma, fazer parte desse novo plano diretor e essa compensação, ainda que não na mesma porcentagem, não sei, de repente uma árvore nativa, ela representa uma quantidade, não sei, um X, mas poderia ser uma porcentagem desse X também, o metro quadrado de teto verde, o metro quadrado de parede verde, né? Porque nós estamos aqui, estamos vendo tudo que vocês estão falando, todos os benefícios para a saúde pública, para não sei o quê. E como é que nós vamos viabilizar isso, né? Nós estamos tentando... Poxa, na compensação podia ser um caminho, né? Então, não é uma informação fidedigna, tá? Mas, assim, chegou aos meus ouvidos que isso aconteceu numa obra aqui em São Paulo, que foi feito, mas parece que foi ainda numa forma não... Foi concedida, né? Infelizmente, foi um projeto até que não deu certo, não deu tão certo, mas que foi concedida essa compensação para uma obra na Marginal, uma obra bem grande que tem umas paredes verdes e que foi concedida, inclusive por isso o prédio de forma vertical. Então não parece que não está claro na legislação, mas acho que é possível se pleitear através de brechas. Mas o ideal seria que realmente isso fosse reconhecido, né? E que a gente pudesse usufruir disso, porque realmente os benefícios são incontáveis, né? E até para a economia de dinheiro público, né? Agora, Qual é a proporção? existem muitas tabelas. Depende da região, depende da espécie, depende do porte, depende de muitas coisas. É uma tabela. Eu particularmente, não sei usar essa tabela. Tem algumas assessorias ambientais que eu chamo e que fazem esse cálculo e tudo, e que falam. Mas é assim, eu lembro de uma obra que eu tenho em Pinheiros, que o corte de 2 árvores, o cara ia ter que depositar 14 mil por cada uma dessas árvores. Eu falei, 14 mil por uma árvore? Só pode estar louco. Quero doar. Prefiro doar. Doar para onde? O viveiro está lotado, tem que dar em dinheiro. Ah, juro, dá uma desconfiança, né? Bom, a parte de compensação, é claro, é possível de fazer isso. Eu quero trazer aqui que isso já existe em alguns outros lugares. Na Alemanha existe o Biotop Area Factor, né, que ele tenta dar pesos, né, para desde coisas como pavimento permeável, né, ele vai estabelecendo. Então, tu estabelece, vamos dizer, é a árvore ou a vegetação plantada no solo, e o resto tudo é uma fração disso aí. 0,7 pode valer o telhado verde, ou não, você pode discutir, vai valer 0,5. Em Porto Alegre ele vale 0,5. E isso foi em cima do que nós fizemos, é o índice de área ecológica efetiva, que nós criamos na associação e colocamos, né? De fato, o conceito ele é um pouco difícil, às vezes, de ser entendido pelo nível do político, da coisa ali, mas ele é muito, porque ele faz assim uma democratização dos sistemas. O que vale parede verde no meio disso aí? Né? O que vale o brise vegetal? O que vale o pavimento permeável? O que vale telhado verde? Aí tu estabelece mesmo uma tentação. Mas é melhor do que nada. Vamos supor, mesmo que tu possa ter um índice ecológico de 0,4 em cima, vamos dizer, para parede verde, 0,5 para telhado, enfim, colocar a diferença, um pouco mais, um pouco menos, né? O mesmo... Tu consegue estabelecer, eu vou fazer um pouco de telhado, um pouco de parede, que é algo, né, que justamente tu vai atingir o equilíbrio daquele prédio, uma harmonia, né, que ele não adianta ter só telhado, mas se ele tiver a fachada vai ficar muito melhor. E tem forma de, através da simulação computadorizada, tu até pode calcular, vamos dizer, qual o impacto disso aí, né? Que ele vai ter, se esse prédio, em vez de ser concreto, se ele fosse coberto de verde, pelo menos nessa fachada que recebe mais energia, né? Que impacto isso teria? E o custo, a gente for analisar, é muito pequeno, né? Mas enfim, são tecnologias novas, ele tem que dar esse desconto.
político também não tem condições de absorver, porque tem outros assuntos. Precisa disso aí, né? E a função da associação é justamente essa, ela vai dar embasamento. Então, se tem algum político, algum vereador que tem interesse, nós precisamos urgente de uma segunda visão de lei, né, sobre tecnologia verde em São Paulo, mais atualizado. Então, tem essa assessoria ali, né, que são advogados, que mostram todo o embasamento técnico, prova, mas bem. Depois isso é colocado, evidente, em discussão e votação dos próprios vereadores, que vão olhar detalhes, né? Isso pode ser uma coisa, essa área de índice ecológico efetivo, ela pode ter pesos diversos para áreas da cidade onde tu quer que aquilo seja... Não, essa área aqui particular, olha, é muito poluída. Então, olha a questão que a Gica falou aqui da questão da remediação, fitorremediação. As paredes verdes, os telhados verdes, e a vegetação e as praças vão agir diretamente nisso aí, na qualidade do ar. Então, até essa área central aqui, que é muito prejudicada, que nós sabemos que o índice de poluição é muito grande. Bom, então essa área, vamos transformar ela numa índice que tu precisa ter um índice no mínimo 0,6, né, que é o índice de área ecológica efetiva, que seria a área ecológica válida dividido pela área total do terreno. Então, isso sempre vai dar uma fração, né, e essa fração, quanto mais alta, mais vegetação tu tem para a proporção. De, olha, para construir agora, que está consolidado, mas quer fazer uma reforma, um retrofit, bom, tu vai ter que considerar que tu vai ter que ter uma área de 60%, vamos dizer, de área vegetada ou área vegetada equivalente. Por isso que eu digo, 60% de área vegetada, o cara diz, não, só vou construir em 40% terreno aqui no centro, que é isso, né? Não é isso, é que tu consegue, através da vegetação das fachadas, dos telhados e de outras coisas, compensar e chegar num índice equivalente a 60% de área vegetada. E é isso que é... Mas o negócio ficou meio profundo, eu já dei diversas palestras falando disso, não digo aqui, porque o pessoal aqui é mais especializado, mas no final o pessoal acha que isso fica longe, né? Eles querem uma continha mesmo, não, é obrigado a fazer telhado. Não é assim, na verdade tem que estudar todo esse índice, né? Em alguns lugares... Não, eu quero, nessa parte da cidade, privilegiar mais, essa outra não preciso tanto. Tá? Então, lá pode ser. Acho que isso é um aporte para a legislação. Mais alguém? Eu quero colocar você aqui que nós temos, a associação faz esse serviço gratuitamente. Nós colocamos. Você falou da multa, né, da árvore. São Paulo tem essa multa, de fato. Aliás, parabéns, né? Uma árvore de R$10.000. Não sei, já foi para 14? Até o ano passado era 10 mil, uma árvore, né? Mas aí você pode entrar com o termo de ajustamento de conduta, essa cai pela metade, né? E aí você era entregar árvores. Vale lembrar que em São Paulo, ou em qualquer lugar que você tem um plantio, o planejamento de arborização urbana, você planta 100 árvores e você vai ficar só com 30, porque as outras 70 a população vai quebrar, alguém vai destruir, ou não vai pegar, vai morrer, ninguém regou alguma coisa, plantou na época errada. São 70% perda. Aí chega até 80% às vezes, né? E tem uma outra coisa dessa multa que a gente vinha brigando no ano passado, e aí plano diretor é importante, onde a população está, né? Onde os eleitores estão. Está todo mundo trabalhando aqui, tem pouco, quanto vieram aqui para um evento que trata de questões importantíssimas para o presente e para o futuro. Então, eu queria falar da educação ambiental. Então, temos Fundo Municipal de Meio Ambiente, tem o Fundo Estadual, Fundo Nacional de Meio Ambiente. Multas, a gente veio brigando até o ano passado, para que essas multas, pagar em árvore uma multa, plantar onde? Apesar dos 70%, 80%, porém tem o Fundo Municipal de Meio Ambiente. E o que o fundo faz? Você precisa sair daqui e entrar na população. A população precisa saber o que os técnicos estão falando, que as pessoas entendem. Então, a educação ambiental é fundamental. E quem paga a educação ambiental? Entendeu? Então, eu só queria falar né? O fundo municipal, ele está aí para isso e ninguém alcança. Não, entende? O fundo é alimentado por multas, né? Quando você pega a legislação do Fundo Municipal do Meio Ambiente, você vai ver que de onde vem o dinheiro desse fundo?
e como ele sai, entendeu? Então, o de São Paulo, por exemplo, é o FEMA, né? Ele está muito bem estruturado, ao meu ver, aí ele tem, para quem sabe, né? As ONGs têm apresentado projetos, tem editais, né? E esse dinheiro, tem muito dinheiro lá no FEMA, vale saber. Em outros municípios estão começando, tal, e vem de doação, inclusive, depende da lei. Mas é importante lembrar aqui da educação ambiental, porque o telhado, o seu projeto, o projeto dele e muitos outros, né? A população precisa saber, precisa chegar de alguma forma. É muito importante. E se a gente tivesse a certeza que os 14 mil foram para uma educação ambiental numa escola da periferia, a gente pagava 20 até, né? Com as empresas. Para as empresas, isso é... Está indo, é o que eu estou te falando. Tem ONGs trabalhando em Boimirim com dinheiro do fundo. Do Estado de São Paulo. Por Que exemplo, bom. só para citar. Eu sou testemunha disso. Então, eu queria só ressignificar, que é o seguinte, eu achei muito importante o que vocês dois colocaram, mas eu quero dizer o seguinte, o que eu percebo, porque eu tenho contato com a população de baixa renda, então, assim, eu vim da periferia, tenho parentes que moram na periferia, eu estou à periferia, fiz obras públicas, então, assim, o que eu acho incrível é a sensibilidade do povo em relação a isso, né? Então, quando se fala de se fazer num Parque Madureira, que foi o meu último exemplo, o Jardim Vertical, eu fiquei muito assim, falei, nossa, mas que legal, né? Porque não é uma coisa ainda tão barata e tal, e o poder público querer investir nisso. E a reação do público, né, que ali, não sei se vocês conhecem aquela região do Rio de Janeiro, mas é uma região realmente, né, bastante pobre, né? Então, assim, a reação do público foi muito forte. Tão forte a ponto deles quererem fazer todo o restante. O que eu percebo é que é aquilo que você falou, falta eles terem acesso. Porque na hora que eles percebem, né, e eu acho que essa questão do meio ambiente, há 15 anos atrás, quando eu já estava militando nessa questão, mesmo de dentro do mercado financeiro, que é de onde eu venho, então eu conheço a extrema pobreza e a extrema riqueza, vi as coisas como funcionam dos dois lados, e muito também interagindo, né, com o poder público, porque o dinheiro também circula dentro do mercado financeiro. E aí você começa a ver que, assim, que realmente, primeiro que assim, a gente tem um povo que realmente é muito... Eu sou muito otimista em relação a isso. Acho que o brasileiro é um povo que aceita muitas novidades, é um povo que gosta da natureza, que quer. Eu acho que esse assunto está em pauta, o meio ambiente está em pauta. Se a gente falasse 15 anos atrás, 10 anos atrás, ninguém sabia o que era. Hoje, todo mundo está preocupado com a natureza. E mesmo as pessoas mais simples da periferia. Né? Então, assim, eu vejo uma grande luz no fim do túnel, sim. E eu vejo que o político que se sensibilizar com isso, souber comunicar isso, porque eu acho que a questão não está se é bom, se não é, se o povo entende ou não entende. Eu acho que está na questão do cara, quando eu falei da mina de votos, é que o cara que tiver a visão e souber comunicar isso para o povo, ele se reelege até a 5ª geração, se ele quiser. Porque é uma forma, porque é o problema que todo mundo se entende dentro da natureza, né? Todo mundo, quando eu falo para vocês que a gente faz fachadas e tal, e que nunca ninguém está com um jardim vertical, nunca ninguém está com uma fachada, eu acho isso uma coisa assim, existe um respeito a essa divindade, sim, que está na nossa memória ancestral, a nossa conexão com a natureza. Eu acho que se isso for minimamente incentivado, vai encontrar uma demanda latente gigantesca. Né? E eu percebo isso nos workshops que a gente faz, nas vivências que a gente faz, com as crianças, com quem quer que seja, como isso tem força em todas as classes sociais, porque todos nós somos filhos da mãe natureza, todos nós somos natureza, então isso conversa com a nossa essência. Eu acho que só precisa ter o incentivo. Tendo incentivo, a coisa vai, né? E eu digo que o político que entender isso, né, vai se dar bem. Assim como as empresas que entenderam isso, a gente tem pesquisas do GIF que dizem que os consumidores já punem ou premiam as empresas pelas ações sociais e ambientais que elas têm. As empresas já perceberam que é um grande negócio. É lógico que, no caso de uma Sabesp da vida, a retenção de água é inversamente proporcional ao interesse, até um certo ponto. Porque na hora que eles têm que passar o chapéu para pedir para a gente economizar água, como ele disse, a coisa muda de figura. Então, o que eu acho que a sociedade precisa passar
por um choque geral, é que a gente caiu já no conto da miçanga, né? E o dinheiro hoje é a miçanga. Então, a gente fica olhando para a grana e esquece do que ela representa, que o que move a economia, o dinheiro é simplesmente uma ferramenta. E está todo mundo vendido na sociedade. Está todo mundo vendido, né? A gente está olhando só para a grana e a gente vê as pessoas passando por cima de ética, a gente vê as pessoas sendo desleais, a gente vê as pessoas dizendo que são, que não são, vendendo gato por lebre, né? E isso é o que a gente mais vê. E isso está gerando um choque geral dentro da sociedade. Só que e o que eu estou percebendo, principalmente na geração nova que está aí, e eu estou percebendo um movimento contrário de ojeriza isso. Ele ainda é um pouco incipiente, mas ele está tomando uma força, sabe? E eu percebo isso nas reuniões que eu vou com o empresariado, da galera tá se rebelando de não pagar propina, de não querer incentivar, de se ferrar. Eu mesma, né, já me prejudiquei e falei, não vou fazer, e depois a vida veio e deu a revolta. Então, assim, eu acho que a gente precisa resgatar alguns valores e lembrar que o dinheiro é uma ferramenta, né? E é difícil dizer isso porque está todo mundo meio ainda perdido nessa história do monetário, mas eu acho que a gente precisa fazer esse resgate. E eu acho que o nosso povo entende isso de uma maneira muito simples, se ele receber um simples incentivo. Gente, então, obrigada pela presença, principalmente de vocês, por contribuírem com tanta informação bacana e de todos também. Uma boa noite.